Nós precisamos aprender a sofrer os sofrimentos dos outros. Vivemos num mundo muito egoísta, onde cada um pensa em si mesmo. Eu preciso aprender a sofrer os seus sofrimentos e você precisa sofrer os meus sofrimentos, porque somos irmãos. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 30. 1 Coríntios 12, de 12 a 30. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou a mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou o olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós o tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos sois justos. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm um dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos, a saber, o dom de milagres, dom de curas, dom para as obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso são todos apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam, todos realizam milagres, todos têm o dom das curas, todos falam em línguas, todos as interpretam? Palavra do Senhor. Gente, que palavra especial. Mas eu quero meditar aqui. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Ficou claro nessa passagem que nós somos um corpo. Você é meu irmão. Temos um único Pai que é Deus. E somos irmãos, somos parte de um único corpo. Portanto, se a minha unha está doendo, meu corpo todo sofre. Se você sofre, eu preciso sofrer com você. É sobre isso que eu quero meditar com você hoje. Por isso, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Precisamos estar unidos aos irmãos na honra e no sofrimento, na alegria e na tristeza. Vou repetir, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Abra sua Bíblia em Gálatas 6, Gálatas 6, 2. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Ajudar um ao outro a carregar o seu fardo. Ajudar um ao outro a carregar o seu sofrimento. Sabe, tem uma pessoa que está sofrendo muito, tem uma pessoa que está com uma cruz muito pesada e você ajuda o outro com uma palavra, você ajuda o outro com um sorriso, você ajuda o outro com um abraço, você ajuda o outro com oração, você ajuda o outro levando num médico. Tem tanta forma de carregar o fardo do outro.
É isso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a ele fora da entrada, levando, ou melhor, Romanos 13:3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se vós mesmos estivesseis presos com eles. Olha o que a palavra de Deus está pedindo. Lembra de quem está preso. Quem está preso, sim, está lá por causa de alguma coisa, por causa de algum crime, mas ele está sofrendo. Então, olha, lembrai-vos dos encarcerados como se vós mesmos estivesseis presos com eles. E dos maltratados como se habitasseis no mesmo corpo com eles. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: aqueles que estão presos são seus irmãos. E você deve sofrer com o sofrimento deles. Você está entendendo? Gente, essa palavra é muito forte. Filipenses capítulo 2, versículo de 3-4. Filipenses 2, de 3-4. Nada façais por espírito de partida ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Coloca aqui nos comentários. Eu preciso aprender a sofrer o sofrimento do meu irmão. Eu preciso aprender a sofrer o sofrimento do meu irmão. Porque isso mostra que eu me importo com ele. Isso mostra que ele é meu irmão de verdade. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.